Senhor, queremos ter a mente de Cristo. Limpa-nos e livra-nos da nossa mente. Senhor, livra-nos de pensamentos de homens. Livra-nos de Marcos Moraes, Senhor, de Mário Roberto. Livra-nos de nós mesmos. Dá respaldo ao que é teu, Senhor. Elimina o que é do homem. Em nosso coração não há desejo nenhum, Senhor, de fazer ninguém convencido de opiniões pessoais. Ajuda-nos a eliminar o que seja opinião pessoal na mente de qualquer um de nós aqui, para que possamos ter a mente de Cristo. Aleluia. Quero revisar rapidinho com vocês um pouquinho da nossa história em Salvador, que talvez seja representativa de forma, vamos dizer assim, estatística, daquilo que acontece por aí no Brasil. Nós recebemos, pelo ministério de outros, pela ajuda de mão preciosos, entendimentos sobre a família. Procuramos defini-los com clareza e vivê-los. Não mandamos os irmãos lerem livros sobre educação de filhos. Ninguém em Salvador nunca foi recomendado a ler livros sobre educação de filhos. Do que ouvíamos, retirávamos o que queríamos ser a essência e repetíamos aos irmãos. Sobre criação de filhos, sempre dissemos que eram 4 coisas. Gritamos essas 4 coisas. Criação de filhos. Instrução, amizade, disciplina e exemplo. Pais, exemplo, disciplina, varinha. A história do tal Chico Doce se espalhou pelo Brasil afora. A maioria de vocês não sabem nem da onde surgiu a expressão Chico Doce. Acontece que o pai de nosso primeiro discipulador se chamava Francisco. E criou ele com a vara, e tinha aquele negócio pendurado lá, e como ele era Francisco, aquele ali era o Chico, e era o Chico Doce. E ele nos contou disso, depois essa história de Chico Doce se espalhou pelo Brasil. Disciplina, exemplo, instrução e amizade. Como resultado de buscar, na graça do Senhor, viver essas coisas, tivemos muito fruto, muito fruto. Nós temos em Salvador, hoje, numa congregação que tem mais de 3.000, não sei há quantas anos, 3.100, 3.200. Nós temos lá mais de 1.000 jovens solteiros. Daqueles 1.000, a grande maioria, talvez 75%, 80% daqueles jovens que estão lá são filhos de irmãos. E muitos deles são filhos de jovens. Muitos não estão ali entre os jovens porque são casados e foram criados dentro desse princípio. E é uma nuvem. Quantos casados nós temos lá, Mário, que cresceram no nosso meio? 500 casais? Por aí? Que cresceram no nosso meio debaixo dessa formulazinha. Disciplina, na verdade não era assim, era amizade. Amizade primeiro. Amizade, instrução, exemplo e disciplina. Mas também, amados, tivemos muitas perdas. Muitas perdas. Não temos conta, não temos a contagem. Talvez seja outro tanto. Irmãos preciosíssimos, e tem que hoje amargar ver seus filhos no mundo. Irmãos que pegaram essa fórmula e disseram, é isso aí. Hoje estão
com seus filhos no mundo. Outros que não tiveram seus filhos no mundo, tiveram seus filhos dando volta por lá. Outros, seus filhos não foram para o mundo, ficaram sempre na igreja, mas tiveram alguns problemas sérios. Como é que nós vamos ler esta história e esse resultado? Alguns dizem, a fórmula está estragada. A fórmula não está estragada. Se a fórmula fosse falha, não teria dado tanto resultado para tantos. Eu gosto de interpretar as coisas com a maior simplicidade possível. Eu digo assim, amados, é simples. A fórmula foi aplicada com intensidades diferentes. Quem me dera eu tivesse aplicado essa fórmula com uma intensidade muito maior. E existe ainda também a realidade pessoal de cada um, do indivíduo. Alguns têm uma índole dura, difícil. A gente tem visto isso. E para mim é muito simples. O que tem que fazer? Tem que fazer algo muito simples. Se nós queremos poder ganhar todos, tem que otimizar a fórmula. Só isso. Pega essa fórmula, intensifica, otimiza. Um empresário age com essa simplicidade. A minha empresa está dando resultado, mas podia dar mais. Eu vou pegar onde é que estão os furos e as falhas da minha empresa, vou procurar colocá-los de lado e vou usar recursos de otimização. Qualquer empresário desse mundo faz isso. E nós vamos ser menos sábios com a vida de nossos filhos. Ao ver que o resultado não foi pleno, ao ver que o resultado não foi 100%, o que nós vamos fazer? Continuar na mesma marcha? Não podemos. A Bíblia fala em Deuteronômio 6. O que nós podemos fazer para melhorar? Porque instrução é Deuteronômio 6. Intensa. Existe um conselho trabalhando contra o conselho de Deus. Existe algo combatendo a nossa prática de Deuteronômio 6, vamos procurar eliminar o que nos prejudica na batalha. Simples demais. Simples. Creio que Deus quer nos levar como igreja a pegar essa fórmula, botar em 100% e ganhar 100% dessa geração nova que está aí. Amém? Nunca vamos duvidar de Deus, vamos duvidar de nós. Pela primeira vez, nossa história ministerial, eu me sinto assim lá em Salvador, e com uma marcha diferente de toda a nossa história. Na nossa história nunca avançamos sem parar, conversar, planejar, e ver como é que faz, e dar as mãos, e sair todo mundo junto. Pela primeira vez, com esse tema de ensino domiciliar, não deu para a gente praticar isso. Você sabe o que eu tenho me lembrado? Eu tenho me lembrado de filme de guerra. Eu tenho me lembrado de guerra. Eu confesso aos irmãos que eu gosto de ver filme de guerra. Quando aparece aquela sangueira lá, eu não gosto. Mas filme de guerra, que o sujeito diz, tem que ir lá, tem que alcançar aquilo lá, tem que subir lá naquele monte. Aí o cara faz um plano para chegar lá, e o plano não dá certo, e no meio do caminho tem amigo morrendo, e tem gente ferida, e ele para, e vai atrás, e tem que pegar o cara, e botar nas costas. Eu gosto desse negócio.
O negócio que aparece um cara assim, quando aparece um cara, um filme, sei lá o que for, aparece um cara, ó, esse cara não desiste. Digo, pô, isso eu gosto de ver. O cara pegar um amigo ferido, o cara está com a perna toda lascada, pega um amigo que está mais ferido que ele, bota nas costas e sai se arrastando. E chega lá. E eu tenho me lembrado dos meus tempos de aluno de guerra. Eu fui parar numa escola de oficial de artilharia, fui aprender como é que faz guerra. Passei um ano lá estudando. É como uma piada. Um ano estudando como é que dá um tiro de canhão. Rapaz, eu, com a minha cabeça, eu amava aquele negócio. Você fica estudando lá a linha de tiro. Como é que funciona a linha de tiro? Você não sabe como é que vai funcionar aquilo. Você tem uma outra aula que você está estudando topografia, depois tem outra aula que você está estudando ponto de observação, e depois a parte lá das mesas. Tem umas pranchas para dar um tiro, velho. Tem umas pranchas assim, ó, com régua, com mapa, com cálculo, e você fica estudando aquele negócio, quando começa a chegar o fim do ano, vai tudo encaixando assim, e você descobre que aquelas coisas tudo casam e você dá um tiro perfeito. Aí você estudou um ano. Aí no último dia, vem um oficial lá e diz assim, ó, agora nós vamos falar para você a verdade. Como é que é na guerra? Na guerra não tem nada que vocês estudaram, não. Não é assim na guerra. Na guerra, para dar um tiro de canhão, é assim, ó. Você vê os tanques do inimigo vindo lá, os caras vêm de surpresa assim, você pega a peça do obus assim, ó, você vira, bota o canhão para lá, assim, tá? Aí amarra as patas dele aqui atrás rapidinho, para ele não dar o corcoveio. Aí você abre a culatra e olha por dentro do tubo. Aí você vai ajustando assim, tá lá. Você, para aí, olha lá, para aí. Mete a bala, fecha, dá o tiro. Você não faz nada que você fez em um ano e você tem 1 minuto para fazer. Aí eu digo, eu estou lembrando demais desse negócio. Porque eu estou sentindo que nós, como igreja, estamos mais ou menos assim. Esse negócio todo é de gente com dificuldade de entender, gente com dificuldade de comunicar, eu com a carga tremenda no coração, outros companheiros também, e misturando umas besteiras no meio da fala de vez em quando, e o outro não entende, e as criancinhas morrendo. Eu digo, eu não quero saber, véio, cadê o tubo? Bota aí, bota lá. E os outros, não sei dos outros, está aqui, ó, bota o tubo aqui. Eu estou me sentindo assim. Porque o tema é terrível. E pela primeira vez em nossa história, nós tivemos que andar sem parar, conferir, ouvir todos, entender, orar mais. Não tá dando, não deu para esperar. Aí vem os caras aí e dizem assim, não, deixa esse tubo com a gente. Eu digo, pega o tubo. Então, vocês pegam o tubo e vai fazer a guerra, e eu vou gritar com o pessoal, vou dizer, guerra, 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 eu vou ficar gritando, e vocês pegam esse canhão e vão fazendo o que vocês podem aí. É mais ou menos assim que a gente está. Tá? Querendo se entender no meio da batalha. Mas o Senhor está nos dando avanço. O que é necessário entender? O que é necessário entender? Que é uma guerra. A guerra é pelas mentes. E as escolas lutam contra nós, com todas as suas forças. O mundo quer nos tomar, os discípulos, enquanto eles ainda são novinhos e sua mente está chupando o que vier pela frente. E eles querem ensinar tudo que é deles, todo o humanismo, todo o hedonismo, todo o materialismo. Eles querem ensinar isso para as nossas crianças. É possível um pai colocar um filho na escola e conseguir vencer esse negócio todo? Tanto é que vários fizeram, eu fiz. Vários fizeram. É possível? Mas é difícil. Nessa batalha, muitos perderam os filhos. E perderam os filhos numa época que a coisa estava muito mais fácil. Hoje piorou muitíssimo, 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 muitíssimo.
Eu costumo, quando falo desse assunto para pais, eu costumo contar uma história real que aconteceu lá em Recife, há mais ou menos uns 10 anos atrás. Saiu nos jornais, apareceu na internet, apareceu em todo lugar. Um casal foi ao zoológico com seu filhinho no colo. E o pai, confiante que o leão estava atrás da jaula, chegou perto da jaula com o seu filhinho. As barras estão a uma distância que, obviamente, o leão não passa. Então, estamos seguros. E ele foi chegando, e foi chegando. Obviamente, aquele leão não ia sair dali. Óbvio, não tinha como. Detalhezinho, a pata do leão passava pelas barras. E o menino, magrinho, no colo dele, também passava pelas barras. Isso aconteceu em Recife. Tem uns 10 anos. E esse leão, numa patada, arrancou o filho dos braços do pai, levou para dentro da jaula e comeu. E esse pai teve que ver, teve que ouvir seu filho gritando: pai, está doendo, pai, está doendo. Horror, né? Ô, Marcos, aí é assombração. Não me venha com assombração, me venha com a palavra do Senhor, que eu quero poder dormir. Aí eu não vou dormir com uma história dessas. Batista é um irmão muito querido, que mora aqui em São José do Rio Preto. Eu me acostumei a ouvir Batista. Quase toda vez que eu fui a Rio Preto, eu me lembro que o Batista vinha para um canto, Marco, e assim, meio chorando, diz: eu tenho uma coisa do Espírito Santo aqui, Batista é simplão demais, vocês vão ver porque o Batista vai vir aqui. Cadê Batista? Batista, vem cá contar para os irmãos o que você sentiu e o que veio à sua mente. Conte aí com a simplicidade que te é costumeira. Bom dia, família. Vocês oram por mim aí, porque eu venho aqui com uma tristeza no meu coração desde ontem à noite. Quando eu vi o Alex mostrando aquelas cenas daqueles irmãos sendo decapitados lá, eu fiquei muito chocado com aquilo lá, fiquei muito mal. Mas aí o Espírito Santo colocou no meu coração que não era para mim ficar triste, não. Porque aqueles irmãos estavam sendo anestesiados, não estavam sentindo nada. Mas hoje nisso tudo que Deus está falando através do coração do Marcos, nossos filhos, eu tenho 2 filhas já grandes que não estão na escola, mas hoje eu estou compadecido pela vida e a saúde das crianças, dos irmãos, porque elas não estão sendo anestesiadas, eles estão matando elas com aquele serrote, mostrando as crianças ter que assistir a aula daquele jeito. Eles estão sentindo a morte ali sendo destruído, a pureza daquilo que é uma herança de Deus. Esse é o Batista. Obrigado, meu amado. Uma pergunta que surgiu quando a gente começou a apontar essa opção, pergunta é: mas vai ser obrigatório na igreja? Vamos procurar uma Bíblia aqui, ensino domiciliar. Eu estou quase achando, viu? Daqui a pouco eu acho. Aí dissemos: não, doutrina não é, né? Agora, era pecado? É pecado deixar a criança na escola? É pecado? Não, claro que não. E quando os exércitos cercaram Jerusalém, que Jesus disse: ó, cai fora. É pecado não sair de Jerusalém? Não, mas depois você morre lá, né? Era pecado não passar o sangue nas ombreiras da porta? Não era pecado, mas o filho morria.
Era pecado não entrar na arca? Não. Morri afogado. Não é pecado. Foi pecado entrar no Titanic? Quando os caras estavam dizendo lá, nem Deus afunda, nem Deus afunda. Era pecado entrar naquele navio? Não. Entrou lá. Você viu o que deu. A palavra do Senhor, Jesus, nosso Senhor, diz, deixai vir a mim os pequeninos. Deixai vir a mim. E a melhor maneira de deixar os pequeninos vir ao Senhor é Deuteronômio 6, com toda a força. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 está falando de ensino domiciliar. Se você quer dar o ensino domiciliar de Deuteronômio 6 e também dar o contra-ensino, 5 horas por dia, a pergunta é, isso é sábio? Irmãos, nós temos visto Deus atuando para respaldar que na igreja essa opção seja viável para todos que quiserem. Temos visto o respaldo.